Meus amados irmãos, para a meditação nossa nessa noite, abram as suas Bíblias no Salmo de número 34. Salmo 34, nós vamos ler do versículo 11 até o 19. Você que está com Bíblia, perceba se alguém estiver sem, compartilhe a leitura da palavra de Deus. Salmo 34, 11 a 19. Assim diz a palavra do Senhor. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Mais uma vez. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Que é o homem? Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratique o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra. Mas o Senhor de todas o livra. Baixe sua cabeça, ore mais um pouquinho enquanto eu vou estar repetindo algumas palavras dessa passagem, alguns versículos. Enquanto você ora, permita que essa palavra entre no seu coração. Aqui diz o Senhor: clamem os justos, e o Senhor te escuta e te livra. Ouça bem isso, meu irmão e minha irmã. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado diante dele, e têm o seu espírito angustiado. Muitas são as aflições dos filhos de Deus, mas a promessa dele, para todo aquele que nele crê, é de livramento. Ó Deus amado, Pai Celestial, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor. Acabamos de ler a sua palavra, palavra de promessa, palavra de poder, palavra que nos leva, Pai, a olhar para o Senhor, muito mais do que olhar para as circunstâncias. Meu Deus, em nome de Jesus, capacita-nos agora todos, sem exceção, a termos entendimento, compreensão. Derrama sobre nós a tua sabedoria, meu Deus. Derrama a tua sabedoria sobre esse teu servo, Pai, a tua unção sobre esse teu servo, que está encarregado de agora transmitir, elucidar essa palavra a todos quantos estão a ouvir. E eu preciso, meu Deus, plena e completamente, totalmente da tua capacitação e da tua unção. Até porque, meu Senhor, eu sou o primeiro ouvinte dessa palavra. Tem misericórdia de cada um de nós e age em nós, Pai. Age em nós com a autoridade do Senhor e com poder do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero, como eu repeti 3 vezes, conclamá-la nesse momento, a abrir o seu coração. A palavra de Deus está dizendo: vinde, filhos, venham estar comigo. E abra bem os teus ouvidos, porque eu quero te ensinar algo de suprema importância. Deus quer operar em nós, não somente hoje, mas nos domingos subsequentes,
algo tremendo, algo que vai mudar a sua vida, algo que vai fazer com que você seja e será alguém poderoso em Cristo Jesus. Nós vamos ter 7 semanas de propósito aqui. 7 semanas. Você vai ter essa semana vindoura para orar, jejuar e buscar o Senhor. Para no domingo que vem, você vai trazer aqui por escrito aquilo que o Senhor vai colocar no seu coração, daquilo que nós vamos ouvir essa noite. E você será uma pessoa extremamente tocada pelo Senhor nessa semana. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, vai tocar na sua vida essa semana. Deus vai falar com você. Mas pastor, como é que é esse negócio? Deus falar com a gente? Deus fala de muitas formas. A começar por esse momento que está acontecendo aqui agora. Deus fala com cada um de nós. Basta que nós possamos estar com os nossos ouvidos prontos para ouvir, coração pronto para receber, mente pronta para entender. Deus quer falar com você. Deus vai falar com você. Eu estou afirmando isso. Esta semana será uma semana que Deus falará com você. Por isso, você tem que se preparar. Você tem que se separar. Não é deixar de fazer as suas obrigações, as suas responsabilidades, os seus afazeres. Mas é colocar nessa semana, até o próximo domingo, o seu coração e a sua mente no Senhor. E falar com Ele. Pedir a Ele que fale ao seu coração. Que opere em você. Por isso, esse versículo é um convite para que nós nos acheguemos a Ele. E que nós estaremos encontrando neste lugar, neste tempo, a resposta, a solução para as nossas vidas. Vinde, minha filha, vinde, meu filho, e abra bem o teu coração, porque eu vou falar com você. E ele começa com uma pergunta. Presta atenção nessa pergunta. Ele começa com a pergunta: quem é o homem? E evidentemente que o homem aqui é gênero humano, não é sexo. Quem é o homem? Quem é o homem que ama a vida? Quem é o homem? Quem é a pessoa que ama a vida? Quem é a pessoa que quer ter longos anos de vida? Para ver o bem. Para ver o bem. Quem é a pessoa aqui que quer viver muito tempo vivendo no bem do Senhor? Quem é a pessoa? Quem é que quer viver muito tempo? Eu tenho dito que vou bater no mínimo 100 anos. No mínimo. E ando profetizando isso aos 4 cantos. Por quê? Porque é assim que será no Senhor. Só tem uma pessoa que pode antecipar isso. É o próprio Deus. Mas eu tenho dito isso. Mas eu não quero atingir os 100 anos numa situação calamitosa. Eu quero atingir os 100 anos no mínimo com vigor mental, físico e espiritual. Para servir ao Senhor. Para andar com o Senhor. Para viver com Ele aqui na terra. Porque como diz o apóstolo Paulo, irmão e irmã, eu não sei o que eu penso. Porque estar com Deus e ir lá para junto de Jesus Cristo, indubitavelmente, sem dúvida nenhuma, que é muito bom. Mas estar com vocês também é muito bom. E aí eu não sei o que escolher. Eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras. E quero dizer para os irmãos isso, que esta pergunta de Deus ao meu coração, ao seu coração, é fundamental. Quem é a pessoa que ama a vida? Alguém aqui não ama a sua vida, não ama a vida? Não ama viver? Eu amo. Amo minha vida e amo viver. E amo viver. Mas, que além de amar a vida, quer ter vida longa e bem. Para ver o bem. Para ver o bem. Se Deus faz essa pergunta, e é interessante notar que o contexto aqui é um contexto de realismo. É um contexto que chama atenção, por exemplo, versículo 12. Olha comigo. Aliás, versículo 19. Olha comigo. Muitas
são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Ele está dizendo, muitas são as aflições dos justos, dos filhos de Deus. Não há como se iludir que a trajetória da tua vida é uma trajetória de luta, de muita luta. Mas a pessoa que tem a expectativa de vida no Senhor, tem também a expectativa de que Ele veio para livrar. Ele te chama para te livrar. Deus necessariamente não nos livra de passar por tribulações, angústias. Mas esse texto diz que da angústia, da tribulação, Ele nos livra. E há outro texto bíblico que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Quem que ama o Senhor? O justo. O justo. Todas as coisas cooperam. Até mesmo uma aflição que momentaneamente a gente não entende bem por quê, tanto na sua intensidade quanto na sua quantidade às vezes. Mas quando olhamos para esse versículo, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos a livra. Nos leva a ter o entendimento de que realmente a vida vale a pena ser vivida com Deus. E aí o versículo 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Quem que é coração quebrantado? Coração quebrado? Não é coração quebrado fisicamente falando. É aquele coração que crê no Senhor, que espera no Senhor, que busca o Senhor, que sabe que o Senhor proverá na vida dele. Ainda que haja nuvens no céu, e às vezes nuvens negras, pesadas. Mas aquele que espera no Senhor, verá a promessa se cumprir na sua vida. Verá. Então, meus amados, o que nós queremos esta noite é dar a abertura de um tempo de cura. Um tempo de restauração. Um tempo que vai restaurar a sua vida a nível conjugal. Um tempo que vai restaurar a sua vida de ordem relacional. Um tempo que vai sarar a sua alma, fortalecendo a sua vida para aquilo que Deus proverá em você através de você. Nós teremos 7 semanas. 7 semanas. Semanas de propósitos. 7 semanas nós vamos conversar hoje aqui ainda sobre como será isso. Mas esse tempo será um tempo de libertação, de cura do cativeiro da alma. Cativeiro da alma. O que está na sua alma? O que se passa pela sua alma? Há coisas ali escondidas, encobertas, abafadas, esquecidas, largadas. Coisas que estão em plena erupção, em atuação, originado por traumas e problemas que ainda não foram resolvidos, não foram tratados, não foram consertados. Problemas, às vezes, até mesmo com Deus, por incrível que pareça. Problemas que você não tem se tratado com Deus, que está lá na sua alma. Problemas que você não tem tratado com as pessoas do seu relacionamento, seja íntimo ou circunstancial. Problemas que há com você e com você mesmo. Algo que está dentro de você, por você e com você. Que nós entendemos e conhecemos como cativeiro da alma. Aquilo que tem lhe causado aquelas algemas que estão te prendendo no tempo e no espaço. Fisicamente e espiritualmente. Não tem permitido que você flua no Espírito Santo. Seja de cunho intelectual. Coisas que você tem em sua mente, que estão lhe travando um verdadeiro descortinar do poder do Espírito Santo na sua vida. Eu quero que você entenda e compreenda que Deus te chamou para uma grande obra. Você perdeu de falar um grande amém. Não assim. Deus te chamou e está te chamando para uma grande obra. Amém. Primeiro na sua vida. Depois
no seu entorno e por onde você for. Nós temos que arrancar as algemas da alma. Porque é essa situação, às vezes, e por vezes, circunstancialmente, constantemente, essas circunstâncias operam feridas na alma. Operam questões que abrem uma lacuna na alma, que impede você de ser, e principalmente você viver como cristão, todo o potencial que Deus tem derramado sobre a tua vida e você não percebe e não vê. Deus está te chamando essa noite para você entrar numa empreitada, numa nova forma de ser e viver. Deus quer libertar a sua mente. Deus quer libertar a sua alma, seus sentimentos, as suas emoções. Deus quer curar a sua história. Porque o que aconteceu com você ontem está prejudicando o seu hoje. E se não houver conserto, vai continuar prejudicando o seu amanhã. Limitando a tua vida a uma vida pequena, medíocre às vezes, e absolutamente fora do propósito de Deus. Não é porque somos cristãos pertencentes à igreja do Senhor, que estamos vivendo no amplo total, ou amplo potencial de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, e Ele quer agir na sua vida. Como você está? Onde você está? Ele quer transformar a sua vida de dentro para fora de tal sorte, com tal envergadura, que você mesmo vai se desconhecer a partir de então. Mas para que essa vitória se concretize, é preciso compreender o que é o ser humano. O que é o homem? E eu falo homem no gênero, não no sexo. O que é o homem? O que é o ser humano? Qual é a nossa constituição? Como somos feitos? Nós, seres humanos. Se você olhar lá em Gênesis 2:7, vamos lá, abram comigo lá, Gênesis 2:7, como é bem rapidinho, está bem no comecinho, fácil de ver. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. A primeira constituição que nós temos é este corpo, que é uma matéria construída por Deus, de contextos químicos. A Bíblia chama de pó da terra, para nós lembrarmos que somos de feitura natural. Do jeito que nós somos concebidos nesse corpo, haverá de chegar um dia que seremos consumidos. Nós somos um corpo que nada mais é do que uma máquina ambulante. Uma máquina ambulante. Você talvez vá ver, ainda na tua vida, máquinas que vão se assemelhar muito ao ser humano. Por quê? Porque os seres humanos estão aprendendo com esta máquina formar outras máquinas. Então, nosso corpo é um corpo criado por Deus. É um corpo criado como todos os corpos que estão hoje, sejam sobre a terra, debaixo da terra, no mar, ou até mesmo voando nos céus. Ou até mesmo pairando no universo, corpos celestes. Nós somos um corpo, tem uma constituição, uma matéria, uma forma de ser. Mas, nesse mesmo livro aí, Gênesis 1:27, olha lá comigo. 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós somos os únicos seres sobre a terra, ou na terra, que foi concebido, foi criado com uma máquina assim como outras máquinas. Existem máquinas que voam, tem máquinas que nadam, tem máquinas que andam fuçando na terra, tem máquinas de todo jeito. Deus criou máquinas de todo jeito na terra.
São os corpos vivos na terra. Mas o único ser criado por Deus, a sua imagem e semelhança, somos nós. Nós, seres humanos, somos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós vamos ver isso na sequência. Mas também, além desse contexto de imagem e semelhança, ele fez mais uma coisa conosco. Volta lá para o capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. O que é um corpo do ser humano sem vida? Cadáver. Cadáver. Cadáver que está entrando no processo de decomposição. Para voltar ao pó. Mas Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, e ao mesmo tempo deu vida para ele. Vida. Nós vamos conversar hoje sobre isso. Sobre esta vida no contexto sobrenatural e nesta vida no contexto natural. Deus nos fez a sua imagem e semelhança e nos deu dons sobrenaturais. O primeiro dom que nós temos, que nenhum outro ser tem na terra, é de sermos eternos. Somos os únicos seres na face da terra que é eterno. Os demais seres que têm sopro de vida, morrem e acaba tudo ali. Existem filosofias, existem ações de pensamentos que querem atribuir ao homem a mesma condição finita. Ele vive, nasce, vive, morre e acaba. Mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, temos uma condição de eternidade à nossa disposição. Essa diferença é importante compreender. E quando nós entramos nessa seara, nós entramos numa questão um tanto quanto polêmica, bastante polêmica, que é disso que eu acabei de falar. O homem, o ser humano, ele é feito de um corpo, de uma alma, espírito, ou de um corpo, de uma alma e de um espírito. Essa condição é bastante discutida em teologia, é bastante discutida pelos eruditos bíblicos. E há duas correntes muito fortes. Uma corrente que é chamada de dicotomia, e outra chamada de tricotomia. Dicotomia é a concepção que o ser humano foi formado por Deus com um corpo, uma alma e um espírito, uma coisa só, com funções diferentes. É uma coisa só. Espírito e alma é uma coisa só, com funções diferentes. Uma função dessa concepção sobrenatural do ser humano é ser semelhante a Deus, criado à semelhança de Deus, e se conectar com Deus. Então, isso é um processo que a Bíblia, em partes, ora fala espírito, ora fala alma. E a alma, a Bíblia ora fala que ela se relaciona no meio natural, e ora fala que se relaciona com Deus. E há os tricotomistas, que falam que há um corpo, um espírito e uma alma. As duas coisas estão na Bíblia. Claramente na Bíblia. Claramente. Se você, por exemplo, vê lá em 1 Tessalonicenses, olha lá comigo. 1 Tessalonicenses, lá no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 23, diz assim: o mesmo Deus da paz
vos santifique, ou seja, prepara a tua vida separadamente e crescendo, de uma forma crescente em tudo. E o vosso espírito, vírgula, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É um versículo extremamente claro para enfatizar que o ser humano tem um corpo, uma alma e um espírito. Mas tem umas centenas, eu nem separei um versículo, mas há centenas de versículos relacionando o ser humano com espírito e alma sendo a mesma coisa. Então alguns teólogos dizem que, os que são dicotomistas, eles dizem que preferem acreditar que o ser humano é um corpo, alma e espírito juntos, porque há uma quantidade maior de versículos bíblicos relatando que o ser humano, alma e espírito é a mesma coisa com funções diferentes. Mas há versículos como esse e outros que se referem com clareza com corpo, alma e espírito. Você pode estar se perguntando, mas por que o pastor está falando isso? Porque nós precisamos entender e compreender sobre essa questão da nossa alma. Fica um pouco mais fácil entender a questão do corpo, alma e espírito. Todavia não é simples. Os que acreditam que há corpo, alma e espírito, creem que o espírito é o que se assemelha a Deus, plenamente. E é onde você nasce de novo. Aonde você, ao nascer de novo, você já é eterno. E por que creem assim? Quem aqui já teve a oportunidade de ver uma pessoa se convertendo verdadeiramente ao Senhor Jesus? Quem já viu? Muitos, né? Muitos. Pensa num deles. Você que levantou as mãos. Pensa numa dessas pessoas. Ou até mesmo você, no dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você aceitou Jesus, nasceu de novo, é nova criatura, é um filho e uma filha de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma lançarei fora. Nós cremos que não há perca da salvação, porque é vontade de Deus que determina a salvação, não é a vontade do homem, do ser humano. É Deus que chama, é Deus que elege, é Deus que coloca o Espírito Santo dentro da pessoa para que ela tenha a disposição, a vontade, o desejo de querer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, nada que o homem possa fazer poderá retirar de dentro dele o Espírito Santo de Deus. Salvo em Cristo, salvo por toda a eternidade. Mas, você mesmo, no dia que aceitou Jesus, declarou Jesus, o Espírito Santo entrou na tua vida, você é nova criatura, é filho de Deus, é filho de Deus, ato contínuo, dia subsequente, você deixou de pensar o que pensava, deixou de sentir o que sentia, deixou de praticar as questões erradas que praticava, de maneira plena, completa, instantânea e total? Sim ou não? Não. Não. A Bíblia diz que a salvação da alma é conquistada por esforço. Mas a própria Bíblia diz que ninguém será salvo por mérito. Ou seja, nada que você faça ou deixa de fazer lhe dá atributos de salvação ou de condenação. Porque a salvação é única e exclusivamente em Cristo Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nenhuma pessoa vai a Deus se não for levado através da presença de Jesus no Espírito Santo agindo nela. Então a salvação é algo que fala de maneira tremenda e eterna na vida das pessoas. Mas e a alma? Ainda que nós possamos pensar também como dicotomistas. Ou seja, há um corpo, um espírito e uma alma, só que o espírito tem uma coligação com Deus, relacionamento com Deus, e a alma com as coisas da vida. Então, por exemplo, sentimentos. Sentimento de raiva,
ira, rebeldia, sentimentos de pensamentos, sentimentos provenientes de pensamentos imorais, inveja, maledicência. Essas coisas todas estão dentro da alma de cada um dos seres humanos. E é isso que opera para atrapalhar, truncar, prejudicar o desenvolvimento deste ser na plenitude do Espírito Santo. Nós, todos nós, precisamos compreender isso, que Deus está querendo agir em nós para curar isso. Mas apesar dessa discordância dos estudiosos, há uma unanimidade deles numa questão. Não importa se seja dicotomista, não importa se seja tricotomista, há uma unidade. E a unidade é que em Cristo nós somos libertos, curados e salvos. Ele nos deu vida, lá diz em Efésios 2:1, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele dá vida, e não é vida só eterna, é vida aqui na terra. E é disso que nós queremos falar, é disso que nós queremos conversar, é disso que nós queremos nos deixar levar pelo Espírito Santo ao longo dos próximos domingos. É entender a complexidade da nossa alma, entender o que a sua alma faz com você, e entender o que a sua alma está agindo, quer benéfica ou maleficamente, na sua vida. Cristo é o único que dá a vida eterna, e é o único que dá a vida plena e completa. E, lá em Colossenses 1,13 diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Há que entender isso. Não é porque nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, que somos devidamente transportados para o império da luz. O império da luz está à tua disposição, à minha disposição. Todavia, a nossa alma, a nossa perspectiva de vida, sentimentos, emoções, pensamentos, atitudes, que provém da nossa alma, leva-nos a tomar atitudes, ações, com consequências. E é isso que eu digo, começamos a falar lá no início, que essas questões são as algemas da nossa vida. Algemas da nossa vida. É Cristo, queridos, que dá vida e vida abundante. Está lá em João 10:10. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. O propósito de Deus é que você tenha vida abundante. O que é abundante? Transbordante. Do quê? Do Espírito dele. Não é outra coisa senão do Espírito dele. Deus quer que você seja transbordante do Espírito dele. Com você mesmo. Na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, na igreja, em qualquer lugar. Deus quer agir em você de maneira tremenda. Isso que a palavra está dizendo aqui hoje. Mas para que isso aconteça, é preciso ter a plena cura da alma. Ou, que nós costumeiramente chamamos aí, ouvimos por aí, que se chama cura interior. Cura interior. Existem muitos procedimentos acontecendo com essa forma de palavra, cura interior. Coisas terríveis estão acontecendo por aí. Igrejas estão trabalhando esse assunto de maneira irresponsável, de maneira absolutamente sem conhecimento, levando pessoas a entrarem em circunstâncias, situações que complicam muito mais do que trazem solução. O nosso desejo é ficar 100% na palavra de Deus. 100% orientados pelo Espírito Santo de Deus por sua palavra. Nós queremos que a palavra de Deus cure a tua alma. Cure os teus pensamentos. Cure as suas emoções. Cure a forma de você pensar. Como você deve pensar para ser mais do que vitorioso em Cristo Jesus? Como você deve pensar para
você ser vencedor nas aflições, vencedor nas tribulações, vencedor na sua casa, vencedora na sua vida, vencedora com seus familiares, vencedor e vencedora. Cristo nos remiu, Cristo nos chamou, Ele pagou um altíssimo preço para que nós fôssemos e sejamos vencedores. Nós temos que lutar o bom combate da fé e vencer, vencer e vencer. Quando uma família, um crente, uma igreja, não obtém vitórias, é porque não tem entendido com clareza a questão da alma, a questão dos sentimentos, a questão das emoções. Eu já disse isso hoje. Filipenses 2,12 diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Isso é luta na área da santificação. Porque lá também em Gálatas 5,17 diz: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. E o que é a carne? Nada mais, nada menos do que a sua alma. Aonde residem as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus valores ou desvalores. É ali que está o grande campo de batalha das trevas em você, com você e através de você. Essa batalha que diz que o Espírito luta contra a carne, nada mais é do que o Espírito Santo lutando com você para tirar você desse engano, dessa mentira que a cultura secular, que esse mundo tenebroso tem impingido sobre nós, de tal ordem, de tal maneira, que tem embotado a nossa mente. O que é embotar? É enganar, causar coisas na nossa mente, nas nossas emoções, que não vêm de Deus. E nós estamos vivendo uma vida triste, uma vida limitada, uma vida restrita, uma vida até mesmo de muito mais derrota que vitória, porque não estamos entendendo o que somos na presença de Deus. E o que Deus é na nossa presença. É necessário que você entenda o que você é verdadeiramente na presença de Deus. E o que Deus é para você na sua vida. Se não houver esse entendimento, não há como ter uma vida de vitória. Não há como uma vida progressista, uma vida que realmente cresce e faz crescer. Deus quer agir em você, e é por isso que eu comecei dizendo isso hoje. Esse é o ano que Deus vai limpar a sua alma. Esse é o tempo que Deus vai curar você, vai resgatar você, não do espírito, porque você já foi resgatado no sangue de Jesus, mas resgatar você das tuas inquietações, dos seus enganos, das mentiras que Satanás colocou na sua mente, das mentiras que o mundo tem colocado em você, do engodo que é as questões dessa terra. Deus quer transformar você como um todo, seja corpo, mente, espírito, alma, ou corpo, alma, espírito, não importa. Nós não estamos aqui querendo discutir essa semântica. Nós queremos discutir, sim, que somos uma alma vivente. E essa alma vivente está doente. E tem que ser curada. Quero que você entenda isso. A pessoa que não tem Cristo, a Bíblia o chama de cadáver. Cadáver. Mas muitos de nós recebemos a vida de Cristo, mas continuamos vivendo como cadáveres. Nós recebemos a vida, mas não vivemos a vida. Você não vive a vida. Deus quer fazer com que você viva a vida que Ele tem para você. A sua casa, a sua família tem que ser a família de Cristo. O padrão de Cristo. Para isso tem que haver cura. Tem que haver libertação. Tem que haver rejeição de muitas coisas e admissão de outras. Nós temos que ter entendimento, conhecimento, primeiramente, das verdades de Deus, depois de nós mesmos.
Eu quero te dizer que esse tempo será um tempo de confronto. Confronto. Ninguém vai apontar o dedo para você. Você vai se encontrar com Deus. E a Bíblia diz que ele prescruta. Sabe o que é prescrutar? É uma palavra difícil de pronunciar e entender, mas é uma palavra que diz assim: ele entra lá dentro de você e vai trazer o que está lá dentro de você, que às vezes você próprio tem vergonha. Às vezes você mesmo se envergonha do que está dentro da tua alma. Eu tenho vergonha do que está dentro da minha alma. Mas eu tenho absoluta fé e confiança que o Espírito Santo haverá de fazer uma radical limpeza para que você possa fluir no Espírito Santo. Fluir. Nosso Deus é um Deus santo. Santo. Que não convive com a sujeira. E nós somos sujos. Temos uma alma suja. Mas abriu-se o tempo nesta igreja de cura da alma. Cura da alma. Para que nós possamos crescer na graça, verdadeiramente, e no conhecimento de Deus. A cura interior, meu irmão e minha irmã, é um processo que o Espírito Santo cura as feridas e oferece ao cristão esta vida abundante. É um processo. Quando você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você foi santificado imediatamente em Cristo. Ou seja, separado. A partir de então, você passou a ser filho e filha de Deus. Em Cristo. Você foi enxertado. O que é enxertar? Colocado na videira eterna. A árvore da vida. Que lhe dará a vida eterna. Deus vai constantemente te abastecer do fruto da vida eterna. Mas, esse texto diz que nós temos que buscar a santificação com temor e com tremor todos os dias. Qual é essa santificação? A mesma palavra para dois significados. A outra santificação é da tua alma. Da tua alma. Eu gosto muito de uma historiazinha, já contei para muitos de vocês, mas gosto muito. Antes de você ter Jesus como seu Senhor e Salvador, a tua vida a compare como um caminhão, no qual você é o motorista, a motorista. E você passou até Jesus entrar na sua vida, armazenando, carregando a carroceria desse caminhão de tudo quanto é entulho. Entulho da mentira, entulho da inveja, entulho da língua maligna, entulho de sentimentos imorais, ações imorais, de atitudes de engano e de enganador. Assim era a tua vida. Mas houve um momento glorioso na tua vida, ímpar, inigualável, que Jesus entrou. E naquele momento ele falou assim: a partir de agora, Anísio, você vai para o banco do companheiro. E eu vou dirigir a sua vida. A partir de agora você não dirige mais a sua vida. Quem dirige a sua vida agora sou eu. E Jesus passa a dirigir a sua vida. Os caminhos é ele que decide. Direção é ele que decide. Velocidade é ele que decide. Freada é ele que decide. Aceleração é ele que decide. E você vai acompanhando tudo isso. Seguro, confiante e firme. Só que a carroceria está cheia de entulho. A vida do crente não é uma caçamba que ao chegar levanta a caçamba e derruba tudo ao mesmo tempo. Não é. Poderia ser, mas não é. A vida do crente é uma carroceria cheia de entulhos que Jesus, ao tomar o volante, vai seguindo em frente. Mas chega um determinado momento e ele dá uma freada, para o caminhão e fala assim: Anísio, vai lá atrás agora, sobe na carroceria, tira aquela caixa de mentiras
que você passou falando a vida inteira e joga fora. A partir de hoje você não vai falar mais mentira. No lugar da caixa de mentira ele põe virtude. Virtude. E a vida continua. Você tinha pensamentos indecorosos. Infelizmente, não é porque Jesus entrou na vida que os pensamentos indecorosos vão embora. Eles estão lá. Só que em dado momento, Jesus para na estrada da vida e diz assim: Anísio, vai lá atrás agora. Pega aquela caixa de pensamentos indecorosos, tem um monte, e joga fora. Porque a partir de hoje, no lugar dela, eu coloco virtude. Virtude. E assim sucessivamente. Sabe até quando? Até o dia que ele fala assim: Anísio, dê o teu tempo aí na terra. Sobe, vem embora comigo. E eu posso te garantir que talvez aquela carroceria ainda contenha alguns entulhos. No dia que ele me chamar. Poderá ainda ter alguns entulhos. Que não foram tirados. Pela vontade dele, exclusivamente dele. Mas a Bíblia te chama essa noite a compreender que esta salvação da alma é feita com esforço. Você tem que se esforçar. Todos aqui têm uma história. Todos têm uma história. Todos aqui, sem exceção, viveram até agora com circunstâncias. Alguns foram abusados. Alguns foram envergonhados por outros. Foram traídos. Foram levados a uma condição de tristeza profunda, decepção, amargura, raiva, ódio. Pessoas aqui sofreram tremendamente com seus pais, com colegas de trabalho, com cônjuge, com filhos. Essa semana um pai me procurou, me dizendo: eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Eu fui chamado com urgência na casa dele. Chego lá, tem um camburão da polícia com metralhadoras, com um monte de coisa, apontado para a cabeça do meu filho e dos amigos dele. E eu pergunto o que está acontecendo. E o policial fala: quem é o senhor? Eu falo: eu sou pai desse rapaz aí, que estava ajoelhado no chão, cabeça no chão, e uma metralhadora sobre a cabeça dele. E o policial falou: quem é o senhor? Eu falei: eu sou pai desse rapaz. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que eu quero dizer, o policial disse: este, do lado dele, tem uma ficha de ladrão. Aquele, de assassino. Aquele é um traficante de drogas. E essa é a curriola que o teu filho está. E o teu filho também tem uma ficha na polícia. E esse pai chorando comigo falava: eu não sei mais o que fazer. Já fiz de tudo para o meu filho, não sei mais o que fazer. E nós estávamos ali juntos, chorando juntos, buscando uma solução de Deus juntos, dizendo: não perca a esperança, continue no Senhor. O Senhor há de prover na vida dele. Meus irmãos, nós temos coisas na nossa vida. Existem medos que nós estamos sendo assolados. Medos. Medos que se transformam em fobias. Pessoas que não entram no elevador, que não sobem em prédio, porque tem fobia de altura. Pessoas que têm fobia por insetos. Medos de insetos. Pessoas que estão vivendo arquejadas por uma baixa autoestima, uma desvalorização muito grande. Pessoas que poderiam ser muito mais e não o são porque vivem um engano, uma mentira de Satanás na alma. Pessoas que são inseguras com tudo. Pessoas que estão depressivas. Pessoas que estão vivendo uma situação amarga e dificilmente amarga de depressão, com pânico. Pensando em se suicidar. Isso tudo está na alma, meus irmãos. Evidente que hoje nós já sabemos que há uma patologia, uma doença química que leva as pessoas a ter sentimentos assim. Mas nem sempre é só isso. Tem pessoas que têm descontrole emocional, não conseguem se controlar perante
os entes queridos, não consegue se controlar do seu trabalho, não consegue se controlar no trânsito. E aqui tem um. Meus amados irmãos, nós precisamos compreender que nós temos que ser tratados nossa alma. Tem pessoas que não têm controle financeiro, vivem de dívida em dívida. Há uma situação extremamente complexa que está algemada nos pés e nas mãos. Pessoas que não têm nenhum controle sobre o seu corpo, são irresponsáveis com o seu corpo, agridem o seu corpo, e precisam controlar o seu corpo, e não o fazem. A essência disso está na alma. Pessoas que têm o problema de lascívia. O que é lascívia? É propensão para a luxúria, a sensualidade exagerada, excitação descontrolada. E até mesmo vivendo um contexto de imoralidade na mente, na alma. Ah, pastor, mas eu não adultero. E precisa. Se a sua alma está recheada, repleta de luxúria. Jesus foi muito claro quando disse, quando foi questionado sobre a questão de adultério. Ele disse, não é necessário que o homem ou a mulher mantenha um ato sexual para ter um pecado de imoralidade nessa área. Basta ter isso na alma. Basta olhar para um outro ser humano e desejá-lo. Você já está em pecado na alma. Traumas. Homens e mulheres que foram abusados na infância, na adolescência, na juventude. Pasmem, pelos pais. Você pode falar assim, mas isso é um absurdo. Mas nós que temos que ouvir as questões das pessoas, nunca nos surpreendemos, que sempre está acontecendo. E acontece aonde você menos espera. Menos espera. Doença da alma. Falta de perdão. Pessoas que foram verdadeiramente agredidas, mas que continuam a viver com aquele peso, com aquela situação na sua alma de tal envergadura, que já são mortos-vivos. Mortos-vivos. E por fim, queridos, isso aqui eu só relacionei algumas coisas que nós vamos tratar. E por fim, falta de fé. Falta de fé. Nossa alma está impregnada de religiosidade. Impregnada de entendimentos equivocados, sentimentos destruidores, que nos têm levado a não viver intensamente uma vida de Cristo, por falta de fé. Meus amados, nós queremos realmente compreender e entender que nós teremos vários domingos pela frente, aonde cada domingo nós seremos libertos. Cada domingo haverá libertação aqui. Cada domingo haverá um momento em que o Espírito Santo vai acolher, limpar, curar, untar as feridas da alma. Por isso eu te convoco a desde já a entrar comigo num tempo de oração e jejum, de intercessão, por aquilo que o Espírito Santo de Deus vai fazer em nós aqui, em nós. O Espírito Santo vai operar em nós aqui, não somente aqui durante o culto, mas ao longo da semana consecutiva, nas células, nas casas, nas famílias. Haverá um grande mover de Deus. E eu quero que você participe não somente com entendimento, mas com todo o seu coração, com despojamento do seu ser. E como nós começamos a dizer essa noite, o Senhor livra os de coração quebrantado. E o que é coração quebrantado? Papai do céu, eu preciso, Senhor. Eu preciso, tem misericórdia de mim. Eu preciso. Cada um de nós aqui, cada um de nós precisa. Às vezes, queridos, somos extremamente críticos com os outros, porque ficamos sabendo, às vezes, de problemas da alma de alguns. E às vezes nos tornamos críticos
áridos. O que é crítico árido? É que olha para o irmão e fala, olha só o que aconteceu com ele. Olha o que ela está fazendo. Mas esquecemos que às vezes a tua alma não tem o problema do irmão e da irmã. Você não tem aquela enfermidade. Você não tem aquela ferida aberta na alma. Então você acha que você é perfeito. Mas você se esquece que as tuas feridas estão lá, que não são as dele. Você tem as tuas que não são as dele. Cada um de nós tem as suas feridas. E não há quem possa dizer que não as tem. O grande exemplo disso foi Jesus. Jesus foi questionado por um grupo de religiosos que uma mulher foi pega em flagrante adultério. Vocês conhecem a história? Levada a mulher ao pátio. E segundo as suas leis, ela deveria ser apedrejada até a morte. E aqueles homens, aquelas pessoas todas, empunhando as pedras, cheios de moral, empáfia, dizendo, morte à adúltera, morte à adúltera. Só esperando a voz de Jesus, lancem as pedras. Porque de fato ela é uma adúltera. Mas Jesus vira para eles e diz, quem de vocês que não tiver uma ferida na alma, quem de vocês que não tiver ferida na alma, lance a primeira pedra. Quem de vocês que pode ousar dizer que não tem ferida na alma, lance a pedra. Lance. E vocês conhecem o episódio, o epílogo dessa história. Ninguém lançou. Um a um foram largando as pedras e foram embora. O meu desejo, queridos, é que você largue as pedras. Que você largue as pedras aos pés de Jesus. Que você possa realmente largar as pedras da sua alma na presença de Jesus. Porque Ele quer curar você. Ele quer libertar você. Ele quer levantar você do entulho. Mateus 11, 28 diz assim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou te aliviar. Essa é a promessa de Cristo para a minha vida e para a tua vida. Ele quer te aliviar, quer aliviar as casas dessa igreja, as famílias dessa igreja, você que está aqui hoje pela primeira vez, você que já é membro daqui, todos, Deus quer aliviar. Mas para isso Ele tem que curar. E para Ele curar, você tem que querer. Se você chega em frente ao médico e diz assim, ah, doutor, eu estou com uma dor por aqui. Aonde? Ah, por aqui. Aonde? Por aqui. Como é que é a dor? Ah, é dor. Vai ser difícil ele encontrar e fazer um bom diagnóstico. Mas se você for honesto com ele, sincero com ele, você poderá ser curado. Mas como é que vai ser curado? Ele vai chegar para você e vai dizer assim, eis aqui o remédio. Tome desta forma. Faça desse jeito. Se você o fizer assim, então, muito certezamente, você será curado. Jesus quer conversar com você. Para cada um Ele terá um remédio. Para cada um Ele terá uma atitude. Para cada um de vocês Ele terá uma ação. Mas uma coisa é unânime. Ele curará todos quantos se chegar aos seus pés com o coração quebrantado. E o que nós queremos fazer a partir do domingo que vem é abrir a porta da nossa alma para quebrantamento. E assim será para todos quantos crerem nisso. Portanto, você está convocado a não faltar. Serão 7 semanas. 7 semanas. Um compromisso de 7 semanas a contar a partir da semana que vem. 7 semanas. Se você fizer esse compromisso com Deus, de ao longo da semana orar, ao longo da semana jejuar, vir para cá para realmente ser abençoado ou ser abençoador, Deus vai curar, Deus vai limpar, Deus vai restaurar. Esta é a palavra de Deus, proclamada e profetizada em fé. Deus operará sinais, prodígios e maravilhas na sua vida. Mas para isso, você precisa entrar nesta empreitada. Eu admiro muito a Misma. Não é só porque é minha esposa, não. A Misma é uma pessoa especial demais. Nós somos uma igreja, participar de um culto.
E lá já estava acontecendo um processo semelhante ao que eu estou convocando vocês. Mas muito mais difícil. Muito mais difícil. Era se levantar todas as noites, às 3 horas da manhã, para orar no mínimo meia hora. 3 da manhã. Eu falei, não vou fazer isso. Ela falou para mim assim, pois eu vou fazer. E está fazendo. E está fazendo. Bota o relógio despertar todas as madrugadas, 3 horas da manhã. Se levanta e eu acordo, olho do lado, ela está de joelho orando. E ela vai fazer isso mais de um mês. Porque ela tomou o propósito de orar por mim. Pela nossa família. Pela vida dela. E eu tenho certeza que isto vai se cumprir. Conforme ela coloca no coração. E eu estou te convocando para você vir domingo à noite, orar durante a semana, jejuar durante a semana, em prol da sua libertação e da sua família e desta igreja. 3 coisas: sua libertação, da sua família e dessa igreja. Todos quantos quiserem entrar nesta empreitada comigo, vai ficar em pé agora e vai orar comigo. Você não é obrigado, porque os outros estão ficando em pé, não. O único que vai precisar levantar é o Antônio, porque não pode levantar. Mas os demais que quiserem, e a Bíblia chama de não faça votos com Deus que você não quer cumprir, que é votos de tolo. Se você deseja fazer esse compromisso com Deus, você vai ficar em pé e nós vamos orar. Eu estou em pé já e vou fazer esse compromisso. De orar para que Deus opere. Não se levante para que as pessoas te vejam. Só se levante se você desejar verdadeiramente formar esse compromisso de 7 semanas, a começar domingo que vem, a não faltar, a estar aqui orando, buscando o Senhor, para que o Senhor opere sinais, prodígios e maravilhas na sua vida, te libertando, te curando e te resgatando para uma vida de vitória. Abaixe seus olhos, abaixe sua cabeça, levante sua mão assim ao Senhor. E vamos orar assim. Eu vou orar primeiro, depois nós oraremos juntos. Mas eu vou orar primeiro. Meu Deus, meu Pai Celestial, eu te agradeço, meu Deus, por esse momento tão precioso, em que estamos juntos aqui nesse lugar, para te adorar e te bendizer. E agora, meu Deus, em nome de Jesus, estamos tomando um compromisso de vivenciar 7 semanas de comunhão contigo, de intercessão, de oração, de jejum, para que nós sejamos curados, libertos na alma. Meu Deus, em nome de Jesus, tome-nos em tuas mãos agora. Nós estamos chegando a ti quebrantados, derramados, em nome de Jesus. Haja em nós agora, Senhor, poderosamente, curando cada ferida, curando cada condição da alma, levantando-nos, ó Pai, para sermos pessoas fortes, vigorosas, vitoriosas, vivendo de vitória em vitória, para glorificar o teu nome, Senhor, para exaltar o teu nome, e para sermos, ó Pai, pessoas, famílias e uma igreja viva em Cristo Jesus. Olhem comigo assim: Senhor Jesus, neste momento, eu assumo o compromisso diante do Senhor, de nas próximas 7 semanas, procurar ter comunhão contigo, ao longo de toda a semana, orar, jejuar e buscá-lo em espírito e em verdade, para que eu seja capacitado a entender, a reconhecer as feridas da minha alma, para que cada uma delas, todas elas, sejam curadas, em nome de Jesus. Eu assim farei, em nome de Jesus. Aleluias, amém, glória a Deus, amém, 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 glória a Deus. Aleluias. Quero chamar o pastor Hélio, o presbítero Josué, o Márcio. Vem formar comigo aqui.